Oiê, boa tarde, a graça e a paz de Jesus Cristo a todos vocês. E aí, como vocês estão? Hoje o tempo está bom, né? Está um friozinho tão gostoso que hoje eu estou até agasalhada porque dentro de casa está um gelinho, né? E estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui trazendo essa mensagem no dia de hoje, culto da vitória do Espírito Santo. Então, gratidão a todos, um grande abraço à família Jerusalém, ao meu querido pastor Carlos Altman e à minha amada pastora Maria José Altman, e a todos os nossos pastores, pastoras, membros da igreja e você que estão nos assistindo, também um grande abraço para vocês. E vamos começar, né, essa mensagem com uma oração, agradecendo por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o meu falar, o meu pensar, o meu agir, e que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Senhor. Cuide de todos agora, que nada venha intervir neste momento que estamos ouvindo e aprendendo a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, quero compartilhar a palavra de hoje, né? Que está lá em Lucas 4:1. É uma passagem conhecida que fala sobre a tentação de Jesus. Então, depois, eu não vou ler todo o capítulo, mas que depois você possa tirar um tempinho para meditar sobre essa mensagem, que é Lucas 4, do 1 ao 13. Mas eu só vou ler o primeiro versículo e vamos falar sobre eles. Então diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Que maravilha, não é? Então vamos ver, nós vamos aprender com essa mensagem, né? Que o ministério de Jesus era profundamente marcado pelo poder do Espírito Santo. Então, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, assim como foi Jesus quando começou o seu ministério. O seu ministério começa neste momento, quando ele é batizado por João Batista e nas águas, no Rio Jordão, e logo em seguida ele recebe o poder do Espírito Santo, e aonde Deus fala: este é o meu filho amado. E ali ele é levado para o deserto, e ali começa o seu ministério, né? Então, a vida de Jesus, nós vamos perceber e ver que ela era dirigida pelo Espírito Santo em todas as suas etapas. Da mesma forma, o Espírito Santo deve ser o nosso guia, o nosso ajudador, orientado, né? Nós devemos ser orientados pelo poder do Espírito Santo. Então, que você seja mesmo cheio da graça do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, abra o seu coração e você vai sentir o prazer, a alegria de ter essa trindade na nossa vida. Jesus nasceu pelo Espírito Santo, já começa desde o ventre de Maria, que está lá em Mateus 1:20, que diz assim: um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, a gente já percebe que Jesus já veio do poder do Espírito Santo, que Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. E o seu ministério iniciou confirmado pelo Espírito Santo quando saiu do Jordão e foi para o deserto, né? Cheio do poder do Espírito de Deus.
E nós podemos fazer uma pergunta hoje. Para onde o Espírito Santo tem nos conduzido? Para onde o Espírito Santo conduz eu e você hoje? Será que para qual deserto o Espírito Santo nos conduz hoje? Será um deserto de pessoas excluídas, pessoas marginalizadas, para que o Espírito Santo possa usar nós e ajudar essas pessoas? Quem sabe para qual deserto o Espírito Santo vai estar te levando? Às vezes, o deserto não é aquele deserto que a gente está acostumado a ver em filmes, em desenhos, que é só onde não tem água, só tem dunas. Não. Às vezes, o deserto está onde a gente menos espera, como o deserto da natureza. Né? Assim, pessoas como assim da natureza? As enchentes. Quando as pessoas perdem suas casas, ficam desnorteadas, e agora como que vai ser? Deslizamentos de terras, né? Então são desertos que as pessoas estão passando ali pelo momento, e você é levado ali pelo Espírito Santo para poder confortar, para poder falar da palavra do Senhor. Então o Espírito Santo nos leva a passar por momentos que vamos sair dali vitoriosos, igual foi com Jesus Cristo. Nós vamos ver até lá. Em Lucas 4:2, diz que Jesus não comeu nada. E aí, o que nós vamos ver lá em Lucas 3? Que o diabo aproveitou esse momento que ele não tinha comido nada. O que o diabo fez? Falou para Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Aí Jesus, com todo o seu poder do Espírito Santo, responde o quê? Não somente de pão viverá o homem, que está lá em Lucas 4:4. E ele também sabia das ciladas de Satanás sobre a vida dele. E nós vamos ver mais para frente que Jesus também vai falar: adorarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirá. Não tentará o Senhor teu Deus. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então ele estava falando, estava desafiando, né? Ele estava sendo desafiado por Satanás, mas ao mesmo tempo ele estava cheio da palavra, do poder do Espírito Santo. E nós também podemos vencer as tentações como Jesus venceu. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra para nos defender. Então, nós vamos perceber aqui que existiram 3 tentações que Jesus passou e que nós também passamos por essas tentações no nosso dia a dia. Quais são essas 3 tentações que Jesus passou? Jesus passou pela tentação do prazer, a tentação do poder e a tentação do ter. Então, qual foi a primeira tentação? A tentação do prazer. Por quê? Jesus não estava com fome? Qual era o prazer de matar essa fome? Se ele transformasse essa pedra em pão. Então, trazendo para os nossos dia a dia hoje, existem muitas coisas que nos dão prazer. Por exemplo, a bebida, ela nos dá prazer. Muitas pessoas não aguentam, né? Acham que só o prazer está ali na bebida, então acaba se transformando, né? Num alcoólatra, porque não tem parada. Acha que aquilo é uma alegria, uma alegria que vai dar prazer, que dá prazer, e não é, meus amores. As drogas também é um prazer que acaba com a nossa vida, acaba com a vida da família. Então, meus queridos, Jesus estava ali passando por aquele momento, né, de Satanás mostrando para ele: você não está com fome, então eu vou acabar com a sua fome, eu vou te dar alegria, eu vou te dar um prazer de você comer um pão. Olha que pão lindo, maravilhoso, de trazer comida. Muitas pessoas não têm o controle, né, compulsivo na comida. Então, meus queridos, o uso inadequado da sexualidade das pessoas. Então, tudo isso
Hoje em dia, essa tentação, Satanás coloca na nossa vida, a tentação do prazer, assim como foi com Jesus. Outra tentação, o poder. A tentação do poder. Como assim do poder? Porque Satanás leva Jesus no monte e fala para ele assim: salta daí, pula daí, eu te garanto que você não vai sofrer nada, né? Você não vai se machucar. Está lá em Lucas 4, do 9 ao 10. Então Satanás ainda fala para ele: pula daí que não vai te acontecer nada, né? Hoje em dia, onde que a gente vê o poder, as tentações do poder na nossa vida no dia a dia? É de mandar nas pessoas, é oprimir as pessoas, fazer com que as pessoas se submetam, se sintam oprimidas, de levar vantagem, tudo quer levar vantagem. Não é capaz de seguir a lei ou de cumprir o que foi dito em determinados momentos, situações, quer sempre levar vantagem em alguma coisa, de explorar, de ameaçar, de matar. Hoje em dia, assim, tirar a vida das pessoas está sendo banalizado. É um negócio, parece que é um negócio que é assim, comum, é uma coisa comum. Então isso, né, as pessoas se sentem poderosas: vou tirar a vida de alguém, hoje eu acordei com uma vontade de ir matar, e vai. Não é assim. Isso é o Satanás nos tentando nas nossas vidas, e exploração. Então nós temos que acabar com isso, nós temos que vencer essas tentações, assim como Jesus, ele venceu, porque ele respondeu o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Outra tentação, o ter. O ter. Como assim? Ele virou e falou, Satanás virou e falou para Jesus: prostra-se diante do diabo para adorá-lo e ser recompensado com riquezas. Então, Satanás estava falando: se você me adorar, eu vou te dar de tudo. Vou te dar tudo. Você será uma pessoa rica. Você vai ter tudo. O ter. O ter, hoje em dia, fala muito alto nas pessoas. E isso é uma tentação. Às vezes você não precisa das coisas, mas você quer ter. Por quê? Para você se ostentar, para você se exibir. Isso é uma tentação que nós devemos controlar, meus queridos. Nós temos que resistir. Então, quando Jesus afronta Satanás com a palavra do Senhor, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Eu vou só adorar ao Senhor Deus. Somente Ele eu vou servir. Então, meu amado, e nós podemos ver pela história, pela palavra, que Jesus vence. Ele venceu, ele saiu de lá cheio do poder do Espírito Santo, mas com a vitória na mão. Porque muitas vezes a busca desenfreada pelo dinheiro, o lucro acima da pessoa, a gente quer sempre ganhar a mais em cima das pessoas, o roubar, acumular riqueza. Então, muitas vezes nós vemos essas tentações de ter, do poder, do prazer, e nós temos que não aceitar essas coisas que o diabo oferece para nós. O que nós vemos depois no final, né, de todo esse momento de Jesus ter passado 40 dias e 40 noites, meus queridos. Não foram 4 dias, não foram 14, 40 dias e 40 noites. Você já imaginou ser tentado por Satanás 40 dias e você ter força para resistir? E você vai ter essa força para resistir, porque você é o templo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Então você seja cheio dele, que você seja abençoado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa entrar na tua vida e ser desde quando você acorda até você quando você vai dormir, meus queridos. E aí, o que nós vamos perceber? Lá em Lucas 13, terminada toda a tentação, o que aconteceu?
Satanás se afastou de Jesus. Ele viu que não tinha jeito. Ele viu que, esse aí não vai dar jeito, esse aí não vai. Ele não vai conseguir, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir entrar no coração dele com essas riquezas, com esse poder, com esses prazeres. E aí, Satanás fugiu, se retirou. O diabo deixou Jesus. Jesus resistiu, derrotou o diabo. E eu creio, eu declaro que nós também vamos resistir ao diabo. Nós vamos derrotar o diabo com as suas tentações. Sabe por quê? Porque o diabo, ele somente tenta. Ele tenta. Mas é nós que aceitamos ou rejeitamos as tentações de Satanás. Ele tá ali, ele tá ali, esperando para te pegar, para te engalfinhar, para te agarrar. E se você não tiver essa força que o Espírito Santo, nos dá, você não vai resistir. Você vai chegar uma hora e você vai falar, tá bom. Eu vou aceitar essa situação. Eu vou me doar pelos prazeres da carne, pelo poder. Não, meus amados. Hoje eu venho aqui, através do poder do Espírito Santo, te falar, olhar nos teus olhos e declarar que você é abençoado, que você é cheio do poder do Espírito Santo, que seja o que você estiver passando, você vai vencer. Coloque o Espírito Santo à frente, chama ele para estar junto contigo, para te orientar, para te levar pelos caminhos corretos, para te dar atitudes certas que vão levar você para a vitória, que vai levar você para o outro lado do rio, para o outro lado da calçada, seja onde for, para o outro lado você vai levantar a bandeira da vitória, você vai resistir. Eu declaro isso na tua vida. Amém? Como eu disse, o diabo ele só vai nos tentar só. Ele só vai nos tentar. E não vai fazer mais nada. Tiago, lá em Tiago 4:7, na sua carta, Tiago diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que maravilha isso. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Jesus nos encoraja dizendo outra passagem que no ministério de Jesus, ele veio e nos falou em João 16:33, que é um versículo que todos nós conhecemos. Qual é? Esse aí, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo e você vai vencer também. Olha que maravilha! No mundo vocês terão aflições, tribulações, passarão por sofrimentos, mas ele fala coragem. Coragem, meus irmãos. Jesus fala, eu venci o mundo. Você também vai vencer. Amém? Portanto, meus irmãos, estamos finalizando aqui a nossa mensagem, né? Por quê? Porque é uma pequena mensagem apenas, mas com muito poder, com muita unção do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo e que ele possa nos ajudar a viver neste mundo tão conturbado, nesse mundo que já está no maligno, neste mundo que nós não aguentamos ver as coisas acontecendo e que o diabo está sempre ao redor para nos tentar, né? Então nós aprendemos com essa mensagem de hoje que Jesus venceu todas as suas tentações com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, assim como está lá em Isaías 11, no versículo 2, que o Espírito Santo dá a sabedoria e a inteligência, que o Espírito Santo ele é o nosso conselho, ele dá o conselho para nós, ele é a nossa fortaleza.
né? Ele é o espírito do conselho. Tá precisando de uma resposta, tá precisando de uma orientação, corre para o Espírito Santo de Deus. O espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Este é o Espírito Santo. Amém, meus queridos? Que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos orar agora nesse momento? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra abençoada, Senhor, que veio direto para os nossos corações, cheio do Espírito Santo, Pai amado. Que nós possamos estar diferentes, Senhor, animado, cheio do Espírito Santo mesmo, para que nós possamos vencer as tribulações do mundo, como diz o teu Filho Jesus Cristo. Que nós vamos passar por dificuldades, por momentos difíceis, mas que nós vamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E como ele venceu o mundo? Como ele foi cheio do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Que você possa ficar na paz do Senhor, que você possa ter um final de dia, ou um final de noite, ou um início da manhã, seja o qual horário que você estiver vendo essa mensagem, que você seja abençoado e que você seja visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba, então, a bênção do Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sempre com vocês, hoje e para sempre. Amém? Fica na paz!